Boa noite, Júlio. Boa noite, Renato, Casão, todo mundo que está aqui com a gente. Mas é para ter, né? Quem não está com medo do Botafogo não entendeu nada. Eu acho que é para estar preocupado mesmo e entender a realidade dos dois times no momento, né? O clichêzão do futebol é momento, ele, na maioria das vezes, se traduz em realidade. O momento do Botafogo é muito bom, e o momento do Flamengo, não só com as oscilações causadas pelo Tite, né, que já está dando aí gastura no Renato, não aguenta nem ouvir falar o nome do Tite, tem a epidemia de lesões, que hoje também confirmou, né, a ausência do Luiz Araújo por provavelmente mais 2 meses. É um time que vai começando a ter dificuldade de se formar, ainda que com boas estreias ontem. Enfim, é um time que está precisando se adaptar a várias faltas, especialmente a do Pedro, versus um time que se reforçou absurdamente bem, que é o Botafogo, e que é talvez o único time no Brasil hoje que tenha de fato elenco para estar em mais de uma frente de maneira muito forte nas duas, né? O Botafogo hoje é um dos favoritos na Libertadores e, obviamente, é o líder do Campeonato Brasileiro, portanto, um dos favoritos também. Então, para ter essa preocupação com o Botafogo, sim, e no caso da Libertadores, é para ter essa preocupação já com o Peñarol. Né? Não é um adversário fácil, é um adversário que, né, como a gente falava, que se reforçou bastante e vai dar trabalho. Jogar fora é difícil. Né? O Flamengo tem, em várias oportunidades esse ano, não tem conseguido reverter um domínio técnico em resultado. Né? Ontem foi um exemplo claro disso, em que teve total condição de vencer o Vasco e não conseguiu. Então, é para se preocupar, sim. Né? Acho que é favorito na Copa do Brasil, porque dentre os times que restaram, né, e quem diria que Corinthians e Vasco estariam aí entre os quatro, o Flamengo é o mais forte. Mas no brasileiro é realmente difícil, porque o Botafogo tem time para brigar nas duas frentes e o Palmeiras só tem o brasileiro, então tirar essa diferença vai ser difícil. O Flamengo não tem mais confronto direto, o Palmeiras tem, né, inclusive com o Botafogo. Então, acho difícil. Acho que a vida do Flamengo realmente, nesse momento, ele é favorito absoluto na Copa do Brasil. E na Libertadores ele está ali junto com os outros, afinal é o Flamengo, ainda é um time de muita qualidade. Mas não está nesse momento, acho que onde os flamenguistas esperavam, especialmente com o poderio financeiro que o Flamengo tem para se reforçar, vendo aí o Botafogo fazendo contratações muito mais efetivas, né? Que estão dando resultado muito mais rápido. Então, acho que é isso. Se não tá quem não está preocupado com o Botafogo está errando. Casão, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Prazer tê-lo aqui no fim de papo desta segunda-feira. Você ouviu aí atentamente o que o Renato e a Alicia disseram. E eu quero saber se, o Flamengo já pode ser descartado do Campeonato Brasileiro, ou ainda não. Esse jogo a menos citado, né, que o Flamengo poderia ficar a 5 pontos do Botafogo, a 2 do Palmeiras, é contra o Inter fora, tá? O jogo a menos é o jogo da tabela ali que está faltando pro Flamengo. Internacional fora de casa. Claro, adiado devido à tragédia climática lá do primeiro semestre no Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa, Casão, se o Flamengo já pode ser descartado do brasileiro. E a segunda, pô, esse Flamengo e Corinthians aí da Copa do Brasil, que vai ser ainda daqui algumas semanas, são tão favas contadas assim, Casão? Fala, Júlio, Renato, Alícia. Eu acho o seguinte, no campeonato eu acho muito complicado o Flamengo. Muito complicado. Mesmo ganhando do Internacional, ele não vai ter o confronto, né? Cara, só pode ser campeão dos três ali, fora o Botafogo, dos dois, Flamengo ou Palmeiras, quem ganhar do Botafogo. O Palmeiras, se ganhar do Botafogo, tá dentro da luta. Se empatar com o Botafogo, vai começar a ter que torcer para outro ganhar do Botafogo. Né? Porque o segredo do título aí para qualquer um é ganhar do Botafogo. Mas o Flamengo já jogou com o Botafogo, não é isso? No segundo turno? Já. Então, só o Palmeiras tem essa chance. Então eu acho muito complicado pro Flamengo. Quase descarto mesmo o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Ficar torcendo para outro time ganhar e outra coisa, né? Ele tem que torcer para 2 derrotas do Botafogo, sendo que não pode ser para o Palmeiras, né? Então, se o Botafogo não perder para o Palmeiras, ele vai fazer algum ponto e a distância aumenta, mesmo que seja 1,
Aumenta, mesmo que seja 1 ponto, aumenta. Eu acho que o Flamengo no Campeonato Brasileiro... E não é só isso, vai. É o próprio Flamengo. O Flamengo não passa confiança no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não mostra... você olha o elenco do Flamengo e não vê isso no campo. Você olha para o elenco do Flamengo, você vê a qualidade dos jogadores, e quando você vê em campo, você não vê essa força toda, né? Tática, principalmente taticamente. Tecnicamente, é a influência de uma questão tática também. Né? Às vezes, muitas vezes você tem um time na mão que a escalação, o modo de jogar, a cabeça do treinador não funciona com as características que ele tem na mão. Funciona com outro tipo de característica. Que eu acho que é o caso do Tite, tá? Tô falando diretamente, assim. Eu acho que o modo do Tite ver futebol não encaixa com o modo da escola flamenguista de ver futebol e nem com o nível, o jeito técnico, a qualidade técnica dos seus jogadores. A visão dos jogadores é diferente da visão do Tite, que é diferente da visão da escola futebolista do Flamengo. Isso é um problemaço, né? Não é uma... Cara, é complicadíssimo você resolver uma coisa dessa. Porque alguém tem que ceder de algum lado. Não vai ser a escola futebolista do Flamengo, que não dá para ceder. Mas ou os jogadores ou o Tite teria que mudar um pouco a visão, e isso não acontece. No lado da Copa do Brasil, eu acho complicado também, viu, Renato? Eu acho complicado. Sabe por quê? Eu acho. Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. Mas a cobrança do Flamengo é infinitamente maior. Se a gente pensar que descartou o Campeonato Brasileiro, não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. E você está colocando muita dúvida no campeonato, na Copa Libertadores. Então, sobra o brasileiro. E aí a pressão para ganhar o brasileiro é bem grande. O Flamengo não está jogando bem. O Corinthians... Cara, o Corinthians é assim, nas Copas aí, ele está conseguindo ganhar jogos assim, na garra, na raça, na pressão, no ambiente, né? Virando jogos, fazendo gol no último minuto, nos acréscimos. Isso vem acontecendo constantemente. Então, dá para levar em consideração o que acontece, o que está acontecendo, a sorte, em algum momento, a sorte que está acontecendo com o Corinthians dentro da Copa do Brasil. Então, e na Copa Libertadores, eu penso um pouquinho diferente. Vamos lá. Eu acho que o Flamengo também tem pouca chance, como o Renato. Mas assim, Renato, o Peñarol pode ter contratado 7 caras, mas os caras que o Flamengo contratou são de um nível mais alto que o Peñarol. O Flamengo, se for eliminado pelo Peñarol, porque está jogando mal, porque está sem força, porque está sem confiança, porque não tem bola nesse momento para ganhar. Porque todo mundo contratou, mas o Botafogo contratou os melhores, o Flamengo contratou os melhores. Foram os 2 times que contrataram os melhores jogadores, né, que vieram para cá, na minha visão. Qual outro time aqui no Brasil ou na América do Sul que contrataram melhores jogadores que o Botafogo e o Flamengo? Nível técnico. Ok, você vai pegar um time de camisa, o Peñarol tem história, tem aquela garra histórica do clube, do futebol uruguaio e tal. Não vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa fácil, mas não é por causa das 7 contratações. Se você colocar na balança ali, os do Flamengo são melhores. O Flamengo tá mal. O Flamengo não se encontrou. Então, na minha visão, é assim, tudo que nós estamos falando em dúvida do Flamengo, em ganhar isso, ganhar aquilo, tá descartando aquilo, é por responsabilidade própria do Flamengo. Não é porque os outros são melhores. Só o Botafogo. Botafogo, sim. Botafogo está sendo o melhor time do Campeonato Brasileiro, talvez um dos melhores da América do Sul nesse momento. O Botafogo, sim. Mas todos os outros times do Brasileiro, das Copas continentais, o Flamengo não fica duvidosa a possibilidade do Flamengo ganhar alguma coisa pelo próprio Flamengo. Não é pela bola, não é pela escalação, não é pelo elenco. É pelo Flamengo. Você olha e fala assim, pô, esse time não vai longe. Você olha de novo, você vai olhando toda semana e não vê nada. Cada dia que você olha o Flamengo jogar, você acha o time jogando pior do que antes, né? Então por isso que eu descarto um pouco o Flamengo. Incluindo ontem, Casão? Incluindo ontem, você acha? Não. O que acontece é que não adianta você jogar bem e sofrer um gol de empate no final da partida. Quando o time está em fase boa, quando o time está jogando bem e o espírito está positivo, você vai lá e mata o jogo. Você vai lá e mata o jogo. Pronto, o Flamengo é time para ganhar de 2, 3 da maioria dos times do futebol brasileiro, principalmente quando ele domina o jogo. Aí você não mata o jogo, você dá a possibilidade de um time inferior
Mesmo com a rivalidade, mesmo com o peso da camisa, mesmo sendo Flamengo e Vasco, o Vasco é inferior ao Flamengo. Se você não mata o jogo, você vai lá e sofre um gol e acaba empatando, acaba perdendo. E é isso que também acontecendo com o Flamengo. O Flamengo não tem força de matar um jogo, o Flamengo não tem força de ir na arena do Corinthians e ganhar do Corinthians, que está na zona de rebaixamento há 300 anos. O Corinthians está na zona de rebaixamento desde o primeiro turno lá embaixo. Sai uma rodada, aí quando completa a rodada ele volta. Ele sai, se ele ganhasse, se ele empatasse no sábado, ele ia sair. Mas no domingo ele ia voltar. Né? Então, assim, o Flamengo não está tendo essa força. Então, por isso que não passa confiança para quem está olhando. É isso que eu vejo. O Flamengo não passa confiança. Não é por causa do time, não é por causa da bola, não é por causa do elenco. É por causa da falta de confiança e dessa incompatibilidade, na minha visão, dos pensamentos do Tite, do que é futebol e da característica dos jogadores que ele tem e com a escola futebolística do Flamengo. Não combina nenhum dos três. Os três, um com o outro não combina. Muito bom. Eu quero chamar a turma para dar likes aqui para nossa live. Ô, Renato, lá no nosso News Express de manhã, eu não sei se você com a Marília desafiam o nosso público e estabelecem metas de likes. De manhã, eu continuo, a gente estabelece metas de likes. Costumamos apanhar do público, que às vezes nos dá essa alegria, às vezes não. Mas às vezes a gente ameaça também. Por exemplo, se não atingir número tanto de like, vai tomar cadeirada. Coisa do tipo, sabe? Vamos lá. Você que estabelece os likes. Mil likes. Temos que 1.000 likes no mínimo. 1.000 likes para começar a conversa, né? Menos que 1.000 likes. Se não tiver 1.000 likes, é cadeirada no fim do programa, hein? Menos que 1.000 likes, por favor. Menos que 1.000 likes, não tem programa amanhã. Pronto, não vem. Muito bem. Muito bem. Olha, ô Renato, aliás, mandem suas perguntas, seus comentários, mandem seus superchats, como fez, por exemplo, o Rodrigo Holanda, que fala o seguinte, Renato, atenção, hein? Essa eu achei que foi para você, hein? O time ontem perdeu vários gols. Culpa do Tite? Culpa do Tite, sim. Culpa do Tite em várias situações. Primeiro, quem treina os jogadores para acertar a finalização? O Tite. Ou o Titinho, seja lá quem for, mas é da família, entendeu? Outra coisa, não adianta fazer 1-0 e se mandar todo para frente faltando 2 minutos. A culpa foi do Tite, o empate foi culpa do Tite. O próprio Tite, na entrevista, diz: sim, o técnico poderia ter mandado os zagueiros ficar. E ele não mandou. Foi uma jogada de bola parada. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira se mandaram para frente. A jogada não ia dando em nada, sobrou para o Léo Pereira na ponta esquerda, ele driblou 2, caiu pedindo uma falta e ficou parado reclamando, e vários jogadores ficaram reclamando. Agora, se na hora da bola parada o Tite tivesse dito: Fabrício Bruno e Léo Pereira, fica, não tinha tido aquele contra-ataque. Mas o Tite não falou. E ele mesmo reconheceu que era a função dele ter falado. Então, amigo, a culpa é do Tite. A culpa não é só dos gols perdidos. Os gols perdidos, sim. O Flamengo poderia, pelo volume de jogo que ele teve e pelas situações de gol que ele criou. O Flamengo mandou 2 bolas na trave. Mas é aquela história que diz o Skank: bola na trave, não altera o placar. Pois é. Mandou uma cabeçada do Pulgar que o goleiro do Vasco pegou bem, Léo Jardim. Roubou uma bola que o Arrascaeta tirou do esforço e entrou na cara com o goleiro e não chutou. E tocou para o Léo Ortiz, que era só entrar batendo, vacilou, acabou não dando em nada. O Flamengo criou, sim, ok, criou. Mas não adianta se a bola não entra, gente. Eu ontem fiz uma analogia na coluna, que está hoje publicada no UOL, que eu digo o seguinte: atuação maravilhosa é aquela que resulta numa grande vitória. A Simone Biles, que é a maior ginasta do mundo, quiçá de todos os tempos, eu ainda prefiro a Nádia Comaneci, mas tem muita gente que considera a Simone Biles a maior ginasta de todos os tempos. Na prova de solo, por aparelho, ela fez uma apresentação lindíssima, mas ela pisou 2 vezes fora do quadrado. O que aconteceu? Rebeca Andrade, medalha de ouro. O Flamengo fez isso ontem. Jogou bonito, tá, toque, vai, chance de gol, torcida grita, pum, na trave, tá.
E aí, no finalzinho, resolveram se lançar o ataque, como se estivesse dependendo de mais um gol para garantir a vitória, e tomaram o contra-ataque e o gol no único ataque do Vasco. O único ataque efetivo do Vasco foi aquele, e o Flamengo levou o gol e cedeu um empate que serviu como sabor de derrota. A torcida do Vasco comemorava no final do jogo como se tivesse conquistado um título. E a do Flamengo saiu cuspindo marimbondo, com toda a razão. A maior prova de que foi uma frustração enorme, o Tite demorou 1h30 para chegar para a coletiva. Isso, Demorou além mesmo. Isso, além de tudo, é desrespeito. Desrespeito com a imprensa, que está lá para levar a sua voz, Tite, para a torcida. Não é porque o jornalista quer saber. O jornalista é um meio. Ele está ali só para levar para os torcedores. E você fez essa má educação de ficar 1h30 lá. E voltou com uma cara, sabe, toda para baixo, tentando elogiar uma atuação que foi, no final, uma grande frustração. Eu não consigo achar uma coisa que não deu certo no final pode ser elogiada como grande atuação. A única exceção que eu abro essa regra é a seleção de 82. É a única. Que mesmo assim, porque jogou um futebol maravilhoso em toda a Copa e perdeu para a Itália também num dia encantado. De resto, amigo, se você não consegue ter o objetivo, você não foi tão maravilhoso assim. Eu quero perguntar para a Alícia sobre os desfalques. A gente vai trazer uma tela do Departamento Médico do Flamengo, mas antes, eu não quero perder o gancho. Casão, Mas peraí, deixa eu dizer só uma coisinha. Só uma coisinha. Por favor. Como diz o Casão. Só uma coisinha. O ataque do time do Tanuri, hoje em dia, Tanuri é o médico do Flamengo, né? Que a gente sabe que ele adora pegar os caras e não devolver a tempo. O ataque do time do Tanuri é melhor do que o ataque do Tite. O ataque do time do Tanuri hoje passou a ter Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. É o ataque titular, né? Quer dizer, pelo menos é o que o Tite parecia gostar, né? Mais desde o começo do ano. E Michael, bem lembrado. Michael no banco. Ainda tem o Michael. Tem 3 titulares e um banco. Pois é. Mas antes de passar a bola para a Alícia, Casão, o Pato Duck aqui no nosso chat lembrou de uma coisa exatamente que eu ia te perguntar. Foi impossível não ver esse contra-ataque do Vasco com o Flamengo todo fora de posição e não lembrar do Brasil e Croácia. Lembrou demais o jogo da Copa. E aí, eu só não sei se é apenas uma lembrança e a coincidência do Tite estar no banco, se você vê alguma relação, de alguma forma falta ao Tite, não sei, a voz de comando ali na lateral do campo para não deixar que isso aconteça, ou se, sei lá, se é a gente pegando no pé e todo gol de contra-ataque no fim do jogo, o time tá desarrumado, mas que lembrou, né, Casão? Até pelo Alexandre, até o Alexandre estava lá. Então, lembrou, obviamente, e o Tite não gostou, né? Acho que fizeram a pergunta para ele, falaram sobre a Croácia, ele ficou invocado com isso. Mas claro que tem coincidência. Não é coincidência. Claro que não é coincidência. Ele não falou pro time do Brasil, lá contra a Croácia, se fechar. Ele não proibiu os caras de atacar. Não havia pressa nenhuma. O jogo estava terminando na prorrogação, quando o Brasil estava dando por 1-0. Não havia necessidade de ter pressa, de ter velocidade na jogada. Era tocar, segurar, não partir para cima, não acelerar o jogo. E ontem, a mesma coisa que o Renato falou. Ele não falou para os jogadores da defesa, não precisa ir lá, cara. Tá 1-0, o jogo vai acabar. Fica aqui. Não precisa fazer o segundo gol. Nós não podemos ser surpreendidos num contra-ataque. É só gritar. Não precisa descer, que os caras não descem. Porque hoje, não é assim que os jogadores falam? Vamos ver o que o professor vai falar? Se o professor não fala nada, eles não pensam sozinhos. Eles não pensam sozinhos. Esse é o futebol atual brasileiro. As respostas dos jogadores mostram o que nós estamos discutindo aqui. Acaba o primeiro tempo. O que você achou? O jogo não, tá bom, correndo, tá. Mas vamos ver o que o professor vai falar no intervalo. Agora, se o professor no banco não grita para não descer, eles não conseguem decidir sozinho, porque eles sempre esperam o grito do professor. Então, se tem jogadores experientes lá dentro, jogadores de personalidade, jogadores que não precisam ouvir o que o professor vai falar, algum deles iria falar assim: gente, vamos ficar aqui. Deixa o cruzamento lá, só vamos diminuir o espaço e vamos ficar com a defesa pronta aqui. Não há necessidade de atacar. Mas não é só culpa do professor que não falou nada pela segunda vez, né, contra a Croácia. Não é só culpa do professor, é falta de personalidade do jogador em campo.
Falta de liderança dos jogadores do futebol brasileiro em campo. Um líder ontem gritaria isso. Não precisa descer. Pode ser um atacante, pode ser o goleiro, pode ser o defensor. Um atacante pode virar assim, ó, gente, fica aí atrás, não precisa descer não. Sabe? Ou o defensor, vamos ficar. O professor não gritou, eles não sabiam o que fazer e foram para frente. Porque não dá para entender se não tem noção do tempo que está terminando, se não tem decisão própria, ou não tem leitura de jogo, está jogando, mas não tem a leitura do jogo. A leitura do jogo, olha o que é. O jogo está terminando, está 1-0 para nós. É uma falta lá. Para que eu vou descer? Para que eu vou descer? Vamos ficar aqui. A gente poderia ter feito 3, 4, 5 antes daquele momento. Mas naquele momento não precisava fazer o segundo. Não poderia tomar um empate. Então falta personalidade para os jogadores de futebol brasileiro hoje. No geral, não estou falando do Flamengo, hein? Estou falando no geral. Falta de liderança em campo. Jogadores... Liderança não é pôr aquela faixinha aqui no braço e lá tirar moedinha para ver que lado vai sair, ou quem vai sair com a bola, ou ir só ele poder reclamar com o juiz. O líder do jogo, o líder de um time, o capitão de um time, ele tem que ter as decisões dentro do campo, ele representa o treinador dentro do campo, né? Se o professor está calado lá fora e dentro do campo você está vendo alguma coisa que não está funcionando ou não há necessidade de se fazer, ou precisa se fazer alguma coisa, o próprio jogador fala, gente, vamos descer, nós estamos perdendo 1-0, é a última bola. Ou então, gente, não precisa descer, está 1-0 para nós, é a última bola. Alguém tem que tomar uma decisão, alguém tem que falar dentro do campo alguma coisa. Mas na pergunta do rapaz aí, é assim, faltou sim a presença do Tite no banco mais uma vez, tem que comparar sim, porque lembra exatamente o que aconteceu com a Croácia, e vamos ouvir o que o professor fala, o professor tem que falar na hora certa também. Então, se está no banco, você está vendo o jogo, seu time está ganhando de 1-0, é a última bola, cara, levanta, esperneia, não desce, ninguém vai descer. Mas não fez. Qual?